pouquinho, paciência, não saiam daí não, que a gente já vai estar começando aqui. Pri, enquanto o pessoal entra, vamos fazer uma oração, porque aqui o meu tablet também está sem conexão, mas não vamos mexer mais nada ali para não cair. O seu, você está aparecendo ali? Tô. No meu? Tô aparecendo. Vou mais pertinho de você. Aí. Assim mesmo. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui nessa tarde para poder, Pai, trazer conhecimentos para as pessoas que precisam dessas informações. Que todos que estão participando ou vão participar dessa live, que eles possam ser abençoados, que eles possam ser tocados. E que nós possamos ser instrumentos de bênção para cada um nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua presença, vai repreendendo o obstáculo, vai repreendendo toda a contrariedade, toda a ação contrária. Em nome de Jesus, e assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Vocês estão nos ouvindo aí, povo? Está ouvindo direitinho? Dá um sinalzinho que vocês estão nos ouvindo. E Priscila, estamos aqui mais uma tarde, né, nesse podcast com terapia, com café. Estamos aqui, ó, a mesa está farta, glória a Deus. E hoje nós vamos estar falando um tema muito importante. Nós estamos no mês de setembro, onde nós falamos sobre a prevenção, né, combate ao suicídio, né, Pri? Exatamente. É um mês que a gente faz essa prevenção, essa conscientização, porém, né, a gente sabe que isso deveria ser feito o ano inteiro, né? Realmente. Então, mas já que a gente tem esse enfoque, então vamos trabalhar especificamente nele para poder acordar as pessoas entenderem o quão isso é importante, perigoso e necessário ser abordado. Sim. Então, gente, nós estamos aqui no nosso terceiro podcast, né? Eu sou Andréia Rodrigues, psicanalista, pastora, mãe de 4 filhos, 8 netos, e sirvo junto com meu esposo aqui na Igreja do Novo Horizonte, meu esposo pastor Elcio. E aqui também está a Priscila. Se apresenta aí, porque tem pessoas ainda que não te conhecem. Ela falou pouco dela, tá, gente? Ela tem mais conhecimento que isso aí. Mas tá bom. Quando a gente fala isso, a gente fala exatamente para as pessoas nos conhecerem, não para a gente se exibir, tá? Bom, eu sou doutora em psicologia cristã e sou psicanalista, né? E também sou professora com formação. Até vou pegar um gancho aqui já, né? Nós formamos alunos terapeutas que através do Instituto Priscila Domingos. E, para quem não sabe, para ser terapeuta não precisa de faculdade, né? A profissão de terapeuta, eu não estou falando de psicanalista, psicólogo, nada disso, eu estou falando de terapeuta, tá? Ela é não regulamentada no Brasil. Então, quem quiser, quem tiver esse dom, gostar desse nicho, né? Dessa profissão, pode estar fazendo o curso com alguém na área, né? Alguém que é formado na área, com alguma instituição, enfim. Então, se alguém se interessar, é só estar acessando o Instituto Priscila Serra Domingos. Instituto Priscila Domingos, esquece. Instituto Priscila Domingos, é que eu já fui falando meu nome inteiro, né? Enfim, eu também sou escritora de alguns livros, também mais pra frente, no final, a gente pode estar falando a respeito, né? Quiser até mostrar já, pode mostrar, né? Depois a gente mostra de novo. Gente, a Priscila não é porque ela é minha amiga, não, mas ela também é uma das mentoras, me ajudou muito, me deu empurrão para mim estar fazendo, né, sendo terapeuta cristã, sendo sexóloga, ela também já me empurrou, e o instituto dela é muito bom, muito conhecimento. Você tem vontade aí de ser um terapeuta, você já trabalha nessa área, você que é pastor, pastora, e nós recomendamos, faça esse curso, porque mesmo que você não queira atuar, mas você vai conseguir ajudar muito mais as pessoas tendo esses conhecimentos. E a Priscila, o instituto dela é maravilhoso, com riquíssimos em conhecimentos. Eu aprendi muito e estou aprendendo, porque assim, a vida de terapeuta não é parar de estudar, é sempre estar buscando conhecimentos, né, Pri? É uma ida sem volta, quem entra nesse mundo. Mas é maravilhoso, gente, maravilhoso. Olha, tá conosco lá. A Priscila, Deus abençoe, beijo.
a Ana, também a missionária Fran, Deus abençoe. Gente, a gente está se ajudando hoje. E para pegar nós duas, está meio longe o celular, mas Deus abençoe vocês aí, tá bom? Lá no seu, não sei se você consegue ver. João Cunha e a Lau também, aluna aí nossa, colega nossa lá no grupo também. Sim. Então, gente, se vocês estiverem ouvindo bem a gente, dá um toque aí pra gente saber que nossos microfones estão tudo certinho, tá bom? Sobre os livros, rapidamente aqui, eu tenho 3 livros sobre autismo, tá? Como ajudar um autista, como é ser autista e área de qualidade, de projeto, demônios hereditários, o próprio nome da vida, já entende já o que é. Eu tenho também o Cansei de Ser Marta, tá? Cansei de Ser Marta, ele fala exatamente sobre as nossas distrações. Todo mundo é uma Marta, de certa forma, tá, gente? Eu tenho aqui também comigo esse mais novo, 2 lançamentos aqui que eu tô lançando agora, esse mês. Esse aqui, Narcisismo e a Visão Espiritual, tá? Infelizmente, isso tem uma vertente muito espiritual, essa questão do narcisismo. Inclusive, o título do livro, ele vai mais além, é Narcisismo e a Visão Espiritual, como demônios na Terra. E tenho esse daqui, por último, também estou lançando agora, que é o Autoterapia Cristã, certo? Ele também fala sobre conhecimento, sobre ansiedade, sobre depressão, como você pode se cuidar e tá se curando através da palavra de Deus. Tá? O próprio nome dele também já diz Autoterapia Cristã. Os nomes, né, são bem explicativos. Na verdade, eu tenho outro, mas eu acabei esquecendo. Aí, gente, desculpa, é que eles resolveram me ligar bem nesse momento. Esse aqui que é Iracema Fugitiva, que é um romance cristão, certo? É basicamente isso. Priscila, você tem algum título aí que quer adquirir? É só você estar indo lá também no Instituto Priscila Domingos, tá? www.institutoprisciladomingos.com.br. Lá você acha todo esse material, curso e muitas outras coisas, tá bom? Agora eu vou parar de falar, porque eu tô falando demais. Gente, eu fico ouvindo ela aqui a tarde toda, é maravilhosa. E eu também quero adquirir alguns livros, que né, um assunto muito importante, nós precisamos trazer esse assunto. Verdade. E falando agora sobre ansiedade, depressão, é um assunto polêmico, né? Hoje em dia é bem falado, mas nós temos que reforçar, porque quantas pessoas não estão dentro de casa, estão com crise de ansiedade, às vezes não falam, estão com depressão, mas tentam disfarçar, colocam uma máscara, dizendo que está tudo bem, mas por dentro não está nada bem. Então fique atento aos sinais dentro da sua casa, como que está o comportamento dos seus filhos, do seu esposa, porque muitas pessoas hoje, por não falar, não buscar ajuda, nem saber que está precisando de ajuda, acaba cometendo suicídio. E o que você tem a dizer sobre isso, Pri? Olha, eu sou uma pessoa que eu tenho experiência nessa área pessoal, sabe? E ninguém percebeu. Alguns anos atrás, eu entrei numa depressão muito profunda, né? Na época eu ainda não estava curada, eu ainda não tinha permitido que o Espírito Santo, né, limpasse, né? E eu te trazia muitas coisas comigo. Então, eu me lembro que na verdade, eu saí da casa do Senhor, fui para o mundo. Lá eu me tornei alcoólatra mesmo, recebi o diagnóstico de alcoólatra, né? Eu levei toda a minha família para fora, para longe da presença de Deus. Ao invés de eu ser a mulher, né, que ergue com as próprias mãos, eu derrubei toda a minha família. Eu saí, todo mundo saiu junto, né? O testemunho que eu não sabia, estou escutando agora, de primeira mão já com vocês. Foi isso mesmo. Aí eu saí da igreja, eu já saí porque eu já estava revoltada, já estava contaminada, eu achava que ninguém me amava, que Deus não me amava, um monte de coisas aí. Quando eu saí e eu me envolvi nesse mundo, eu me tornei alcoólatra, né? Meu esposo também, mas
foi muito pior, para vocês terem uma noção. Mulher beber é muito feio, né? E as mulheres da minha família elas são muito resistentes tanto com medicamento quanto com álcool, sabe? A gente tem uma resistência assim para fazer esse efeito. Então eu bebia e não sentia nada. Meu marido bebia e sentia, eu não. Eu já não sentia. Para eu sentir alguma coisa, para eu me sentir embriagada, vamos dizer assim, eu tinha que beber muita coisa. E era literalmente de segunda a segunda. Então, como eu tomava remédio para dormir na época, eu comecei a misturar. Sabe? Eu começava a beber e tomava remédio. Pensava, se eu misturar, né? Eu vou dar coisa, quem sabe eu durmo numa corda. Era assim que eu pensava. Só que isso foi durante 2 anos consecutivos, todo santo dia fazendo isso. Todo dia. Bebia, ia lá e pegava remédio. Não era pouco remédio, não. Tá? Era bastante remédio. Era essa a minha intenção. E ninguém percebeu. Ninguém. Tanto que às vezes até falo em casa, se eles falam, nossa, mas como assim? Sabe? Ainda se eles demoram para entender. Ninguém percebeu. Eu trabalhava em um escritório, trabalhei exatamente os 2 anos, né, que aconteceu isso, eu trabalhei no escritório também, ninguém no serviço percebeu. Então, gente, isso acontece com muitas pessoas que a gente não faz ideia. Não faz ideia a luta que essa pessoa trava. Então, não é momento de julgamento, né, é um momento de abraço mesmo. De entender o que se passa na mente dessa pessoa, o que ela precisa de mim, né, para que não venha acontecer pior. E como que você... Gente, tem umas pessoas entrando. Boa tarde. Também tem a Ângela Cirino entrou. Olha só que bênção. Um beijo, doutora Ângela Cirino. É uma bênção, Instituto Fazendo a Diferença. Também me formei pelo Instituto da doutora Ângela Cirino em psicanálise. Estou fazendo especialização em infanto-juvenil e transtorno de personalidade também pelo Instituto. Um beijo, doutora Ângela Cirino. E, Pri, como você conseguiu um tratamento ou sair desse estado que você estava? Na época, eu peguei horror à igreja. Nossa, eu peguei muita raiva. Trauma religioso. Gente, precisamos falar sobre isso também. A doutora Ângela Cirino sempre fala sobre traumas religiosos que muito prejudicial às pessoas, que acaba acontecendo o que aconteceu com você. Não querer ir mais para a igreja, mas diz aí, como que foi? Foi. Entrou mais uma pessoa ali. Deus abençoe, Renato. Foi, então, na época eu estava com muita raiva da igreja, muitas coisas aconteceram, né? E eu me lembro que daí eu saí da igreja, fiquei no mundo, tal, tudo isso. Quando eu percebi que eu já estava, né, que eu estava num caminho assim que podia não ter mesmo volta, na verdade não foi por mim que eu decidi voltar. Eu decidi voltar pelos meus filhos, né? Tipo, tô indo, né? De repente poxa, peraí, né? Como é que vai ficar meus filhos? Quem vai cuidar deles? Quem vai ajudar eles? Pra quem não sabe, eu tenho 2 filhos autistas, né? Então, aliás, isso é muito comum entre pais de autistas, tá, gente? É muito comum mesmo. O próprio suicídio em si. A depressão, eu acho que nem existe pai ou mãe que não tenha tido depressão, sabe, que seja pais de autistas. Mas o suicídio é muito comum. Aliás, tem até mães que tiraram a própria vida e tiraram com seus filhos juntos, seus filhos autistas, por conta do desespero, né? E na época, quando eu comecei quando eu estava nesse estágio, eu me lembro em que eu virei literalmente ateia. Deixei de acreditar em Deus. Aí quando eu comecei a acreditar de novo, a entender de novo, eu me lembro que teve uma noite que eu fui dormir e eu estava com muita raiva de uma pessoa da minha família, né? Eu estava com muita raiva mesmo. E eu dormi, e quando foi pela manhã, eu acordei com um demônio me enforcando. Literalmente me enforcando, sabe? Demônio horrível, baixinho, parecia uma criança, amarelo, horroroso. Não que tenha, não deve ter demônio bonito, né? Mas horrível. Ele pode se transformar em bonito para atacar, né? Mas então, daí, nisso, o que aconteceu? Eu lembro que daí eu questionei Deus, eu falei assim, Deus, por que o Senhor permitiu isso? Né? Aí eu já tava lembrando de Deus de novo, né? Aí eu falei, por que o Senhor permitiu isso? E quem conhece o Espírito Santo vai entender o que eu tô falando. Naquele momento eu escutei o Espírito Santo falando pra mim, filha, você carrega muita coisa. Mas ainda assim, demorei um tempo ainda pra voltar. Mas começou a vir de novo aquela sede, sabe? Aí eu tinha muitas dúvidas espirituais, mas aquela sede veio. E como é que a gente sente falta de algo que não existe?
Não tem como, né? Daí eu comecei a sentir a falta, saudade da igreja, saudade de Deus, da presença dele. Aí eu lembro que eu fumava e bebia na época. Eu me lembro que eu falei assim, ó, quer saber, eu vou voltar para a igreja porque pior do que tá, né? Pelo menos lá, né, eu me encontro, mas ainda assim fazendo o que não devia, né? Mas quando eu decidi de fato mesmo, eu falei pro meu esposo, ó, a partir de hoje nunca mais eu fumo, nunca mais eu bebo. E ali mesmo naquele dia não teve nada disso de continuar. Para quem tinha recebido o diagnóstico de alcoólatra, né? No dia que eu falei, chega, acabou, chegou e acabou para a glória de Deus. Aí eu voltei, eu me lembro que no dia que eu voltei para a igreja, estava tocando aquele louvor assim, ele não desistiu de você. Bem no dia. Aí ali eu voltei. Mas assim, a gente, acima de tudo, a gente tem que dar a voz do Espírito Santo. Ele fala, mas a gente não escuta. Então, quando você ouve a voz do Espírito Santo, você consegue ser resgatado de muitas coisas que você tem dependências na sua vida, né? Sim. Foi isso, literalmente, que me salvou. Senão, eu não estaria mais aqui. Mas, assim, como a Priscila é uma mãe atípica, né? E ela já disse aqui que ela tem 2 filhos que são autistas e precisam de cuidados. E quando uma mãe recebe o diagnóstico da criança, quem fica, de momento, eu imagino que quem fica pior são os pais. E às vezes, hoje em dia, não, até que tem evoluído isso. Os pais precisam mesmo de ajuda, precisam de atendimento psicológico, precisam de passar por terapia. Você começou a passar por terapia, Priscila, nessa época? Ou você teve que vencer sozinha essa situação que você estava passando? Eu já tinha trabalhado na área da terapia em 2013, que inclusive foi o ano que o meu filho foi diagnosticado. 2013, 2014, eu estava trabalhando, inclusive trabalhando com atendimento direto com as mães e com as próprias crianças. Né? Nós criamos um projeto na época e nós estávamos trabalhando assim. Aí depois eu entrei em depressão, aí eu fiquei parado por alguns anos e, para a glória de Deus, depois acabei voltando. Mas nesse meio de tempo, quando eu soube, como a gente demorou muito tempo para receber o diagnóstico do meu filho, quando eu tive uma resposta, na verdade, para mim foi um misto. Aliás, até para quando a gente também recebe diagnóstico, porque para quem não sabe, eu também estou dentro do espectro, mas é um misto de desespero, mas é um misto com alívio, sabe? Mistura as duas coisas. Então, peraí, é isso que ele tem? Então, agora eu vou cuidar. Então, eu peguei ali com toda a garra, fui ajudar outras mães, outras crianças, atendi crianças nessa época mesmo, crianças com TEA mesmo. Mas depois a gente vai, né, a luta do dia a dia e tal, entre outras coisas, igual eu falei, tinha muitas coisas que não estavam resolvidas dentro de mim, né, muita falta de perdão, né, principalmente da infância, muita maldição hereditária que ainda não tinha, né, renunciado essa herança, né? E então, daí depois, posteriormente, eu entrei em depressão. Ninguém nunca me ajudou. Ninguém. Quem me ajudou, único e exclusivamente, foi Cristo. Não teve terapeuta, não teve familiar, não teve marido, não teve ninguém. Então, você conseguiu ter esse socorro que veio do Senhor. Mas quantas pessoas que não conhecem a palavra e não têm esse socorro? Para ela passar por uma fase dessa sozinha é muito mais difícil. Por isso que tem caso de suicídio. Eu nem pesquisei para ver como que é o índice. Não sei se você já pesquisou. Eu acabei não pesquisando hoje. Mas o índice de suicídio é muito grande. E assim, o que mais assusta é que hoje em dia até mesmo pessoas evangélicas estão tirando a sua própria vida. Então assim, você... Graças a Deus, conseguiu, né? O Senhor te fortaleceu, o Senhor te ajudou, né? Te fez você sair dessa, mas aquelas pessoas que não têm esse cuidado, o perigo é maior. Então, por isso que nós falamos aqui, fiquem atentos aos sinais dentro da sua casa. Hoje, graças a Deus, tem a terapia. Graças a Deus, tem os psiquiatras que passam as medicações. Mas tem pessoas... Antes, tudo era demônio, né, Priscila? Tudo as pessoas endemonizavam. Tanto é que a Priscila me contou uma vez que o filho dela, sendo autista, as pessoas colocavam a mão na cabeça para orar, para expulsar demônio. Sim. Então, assim, imagine uma mãe com uma criança que é autista, às vezes nem tem ainda o diagnóstico
já fechado, e as pessoas começaram a falar que é demônio, é pecado, ou esse, aquilo. Imagina a cabeça de uma mãe como que não fica. Realmente é para ficar em depressão, com crise de ansiedade. E graças a Deus hoje você está aqui para poder ajudar outras pessoas. Tanto é que você é uma terapeuta, psicanalista, e você já trabalha para estar ajudando mesmo as pessoas. E olha, a Priscila tem um projeto, Respire Fundo, é isso, falei certo? Respire Fundo. Para pessoas que não têm condições, é um valor social, porque ela viu a necessidade que tem de pessoas que precisam mesmo de ajuda, né, com a terapia. Então, Pri, quais os sinais que a gente precisa ficar de olho com as pessoas dentro de casa? Para saber se ela está com crise de ansiedade, para saber se ela está com depressão. O que você nos orienta para a gente, o povo que vai assistir essa live, que já está assistindo, observar? São muitas coisas, né? Os dois transtornos são muitas coisas. Então, eu vou falar o básico de um e o básico do outro, tá? A ansiedade, a pessoa é o extremo da aceleração, vamos dizer assim. A pessoa está sempre ali, né, agitada, como é que eu posso dizer assim? Está sempre exaltada, né? Já a depressão já é uma contrapartida. Você começa a perceber que a pessoa está cada vez mais apática. Coisas que ela gostava no dia a dia, ela não gosta mais. Né? Coisas que ela fazia, hoje ela não faz mais, não quer mais socializar, não quer mais sair com ninguém. Até a comida, muitas vezes, ou ela come demais, ou ela come muito pouco. Geralmente a questão de comer demais, geralmente vem associada com a ansiedade, né? Ou só quem tem a TAG, né, a transtorno de ansiedade generalizada, ele tem essa compulsão alimentar, ou geralmente quando é o TAG com a depressão, que é o transtorno misto. Mas a própria depressão, muitas vezes ela pode fazer a pessoa nem querer comer. Então, repara isso, a pessoa mudou. Porque a gente fala assim, tava aqui sorrindo, né, e tirou a própria vida, tava aqui brincando, tá? Algum sinal essa pessoa deu, tá? Não estou querendo dizer assim que, é culpa minha, porque ninguém sai por aí, né, olhando, analisando, hoje eu acordei, vou olhar pra rua, vou ver quem é que tem depressão. Não. Né? Não somos psiquiatras, né? Que já ali tem nem todo mundo é terapeuta que fica analisando tudo. Então isso é normal, isso é comum, não é culpa de ninguém não ter percebido. Mas em algum momento essa pessoa deu algum tipo de sinal, tá? Dá para perceber, tanto na ansiedade quanto na depressão. Tá? Geralmente as pessoas ansiosas elas são estressadas, de uma maneira geral, né? Tanto que se ela fala muito, ela é estressada porque ela é exagerada, quanto se ela fala pouco, você está percebendo que ela está guardando tudo para ela. Então, essas duas coisas dá para pegar, assim, dá para perceber, dá para entender, né? Basicamente isso, né? Mas tem muitas outras coisas, né? Isso aí é o básico. Sim, né? Mas assim, eu estava até falando ontem, eu fiz um story falando sobre o básico bem feito. Por quê? O básico bem feito qual que é? Dormir, beber bastante líquido, água, né? Principalmente água, se alimentar de forma correta e fazer exercícios e suplementar. Pode ser também que tem pessoas que às vezes estão com deficiência de vitamina no corpo, que dá sintomas de depressão também. Então, por isso que tem que estar atento. Percebeu alguma coisa, a pessoa está mais triste, está mais chorosa, está mais dentro do quarto, tem alguma coisa errada, né, Priscila? Ou a pessoa está precisando de suplementar de vitamina, ou realmente ela está em depressão. Percebeu? Não espere, gente, não espere. Vai, leva, marca uma consulta, leva no psiquiatra, leva para o terapeuta. Terapia não é só para quem está com ansiedade e depressão também, não. Se nós podemos recomendar, a gente recomenda até para as crianças. É necessário. Os terapeutas, para quem não sabe, muitos de nós fazemos e temos e devemos. Temos que fazer, né? A gente tem que cuidar dos outros. Sim. E assim, se você procura um terapeuta que ele não faz terapia, tem que observar bem. Eu até aprendi que quando a gente for precisar do trabalho do terapeuta, procura saber se ele faz terapia, porque eu não posso indicar uma coisa que eu não faço. Exatamente. Você não faz por quê? Então, se é bom, por que você não faz? Sim. Então, assim, é muito importante. Gente, antes eu tivesse conhecido a terapia há algum tempo atrás,
né? Quando eu conheci, eu não tinha condições de fazer, mas a partir do momento que eu passei a estudar e precisei fazer também a terapia, como a Priscila falou, a gente precisa fazer, como que é libertador, você descobre coisas que está no corpo, que está no inconsciente, que vem à tona, a gente começa a lembrar, começa a analisar, a psicanálise é uma análise, nós começamos a analisar de onde vêm os problemas, né? Aonde começa a depressão, aonde começa a ansiedade. Às vezes você está achando que é agora que começou o problema de ansiedade e depressão, mas isso aí já vem vindo e você não tomou conta disso. Aí uma hora o corpo reclama, né, Pri? O problema é a falta de identificação do que é a ansiedade. É mais difícil até a questão da ansiedade do que da depressão. Porque às vezes a pessoa ela tem uma ansiedade ali, não é um transtorno, né? Não. Vamos separar aqui só para poder ficar bem explicado. Existe a ansiedade e o transtorno de ansiedade. Uma pessoa ansiosa e uma pessoa que está com o transtorno de ansiedade. Geralmente essa pessoa que está com o TAG, com transtorno de ansiedade, ela já é medicada, entre outras coisas, certo? Se ela identifica, se o médico identifica, obviamente. Agora existe a pessoa que é ansiosa porque ela está em um estado de ansiedade por conta de traumas e situações que ela viveu. Só que ela não sabe coisas que ela age, né? Situações que ela reage também, né? No dia a dia, tem a ver com ansiedade. Ela pensa o quê? É o meu jeito de ser. Então, às vezes, é aquele tipo de pessoa que discute com todo mundo, que é aquela pessoa, né, que todo mundo brinca e fala, mas isso não é legal, mas é aquela pessoa grossa, fofa, né? Isso não é legal, né? Aquela pessoa que não deixa ninguém falar, atropela enquanto os outros falam, pessoas impulsivas que compram muitas vezes sem poder, sem dever, sem precisar, come demais. Então, isso tudo é ansiedade. Isso tudo é a falta de alguma coisa, ou o excesso de alguma coisa que está provocando essas reações nessa pessoa. Então, não é normal. Deus nos fez... A Bíblia fala no versículo, eu acho que é em Eclesiastes, que diz assim, eis que tão somente achei que Deus fez o homem perfeito, mas o homem procurou se desviar dele. Ou, tem outras traduções que diz, o homem mesmo procurou suas próprias astúcias. Então, Deus fez a gente certinho, gente, mas a gente come mal, a gente não perdoa, a gente dorme mal, a gente faz tudo errado. Então, é lógico que em algum momento vai apresentar alguma demanda aí, não tem como, né? Então, até você que está assistindo, se você pensa assim, mas elas estão falando, mas eu não tenho trauma, eu não tenho nada disso. Tem, todos nós temos, porque é necessário ter trauma, tá? Você só é quem você é hoje, por conta do seu trauma. Mas se eu sou hoje, se eu não tô legal, então é por conta do meu trauma, então não era necessário. Não, você também tem coisas muito boas, né? Todo mundo tem coisas boas e coisas que precisam ser trabalhadas. E tanto uma quanto a outra tem a ver com seus traumas, com as pancadas emocionais que você viveu na vida. É por isso que é quem você é hoje. Tá? Deus é tão perfeito que Ele nos dá experiência, né? Você vai aí procurar emprego, sei lá, trabalhar na área da TI, sei lá, tem experiência? Não tem. Então a gente está procurando alguém que tem experiência. Sou açougueiro, tem experiência? Não tem. Então a gente quer alguém que tem experiência. É a mesma coisa. Para você trabalhar na obra de Deus, para você ajudar a curar pessoas, você tem que ter experiência. Certo? Para você ir por todo mundo e pregar a palavra de Deus a toda criatura, você tem que ter experiência. Por isso Jesus andou com 12. Não foi só tipo assim, você a partir de hoje vai pregar meu nome. Não, eles andaram com Jesus para ter experiência com Cristo. É a mesma coisa. Então todo mundo tem alguma demanda. Não existe ninguém que é 100%. A gente sempre tem alguma coisa para resolver. Sim, eu estava aqui também pensando. Um tempo atrás, tipo uns 3 anos atrás, eu comecei a me sentir muito... gente, por isso nós estamos comendo. E para falar a verdade, eu nem almocei hoje. Aqui então é a minha refeição do almoço. Então, há 3 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a me sentir diferente. E assim, tem um agravante também. Nós, com a nossa idade, que nem eu, depois dos 20, né? 20, a gente tem a fase da menopausa, da gente entrar na menopausa. Então, eu comecei a entrar nessa fase, mas eu não percebi que eu já estava nessa fase e que poderia ser isso também. Comecei a ficar chorando demais, assim, chorando. Obrigada. Tudo eu chorava, estava muito sensível. Eu comecei a me sentir esgotada,
Eu comecei a querer ficar só na cama, não tinha vontade de levantar da cama. E eu comecei a pensar, essa não sou eu. O que está acontecendo comigo? Aí eu falei com meu esposo, eu não estou bem. Eu acho que eu estou com depressão. Aí eu comecei a falar como eu estava me sentindo para ele. Né? E nós, assim, sendo já conhecendo a palavra, oramos, repreendemos, mas tem coisas. Um dia eu vi um rapaz falando, e eu achei muito interessante. Que às vezes tem pessoas que elas ficam pedindo oração toda hora, mas tem coisas que não é para Deus, tem coisas que Deus já deixou aqui para ser resolvido. Por exemplo, uma dor de cabeça. Eu sei que se eu for lá e eu tomar um analgésico, vai melhorar minha dor de cabeça. Então, por que eu vou ficar falando, Deus cura, sendo que já deixou aqui algo que pode nos ajudar? E uma pessoa com gripe, tem os antigripais hoje em dia também, para tomar. Então, assim, ele falou isso, eu fiquei pensando, eu falei assim, não, realmente, primeiramente Deus, lógico, né, Deus, mas se a gente tem os recursos aqui, e começamos a orar. E eu falei para o meu esposo, olha, preciso de ajuda. Aí ele foi lá na farmácia, comprou aqueles naturais, tipo maracujina, que eu esqueci o nome, tá? Tomei para me sentir melhor. Só que assim, parece que não melhorava. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Aí é onde eu me percebi que eu estava já entrando na menopausa, eu precisei ir no médico, ver o que estava acontecendo. Já falei para a médica, olha, não estou me sentindo bem, não estou legal, estou indisposta, não tenho vontade de fazer nada. Ela já passou, né, um remedinho para me tomar, para melhorar. Eu estava sem sono. Uma das coisas também que precisa notar, quando a pessoa começa a ter insônia, não é um bom sinal. Não, ou dormir demais, né? Ou dormir demais. A ansiedade também, ela tira o sono. Terrível. Tira o sono. E assim, eu tava assim com uma insônia terrível. Só que assim, à noite eu tinha insônia e de dia eu tinha sono. Olha só. Trocava, né? Sim, de dia eu queria dormir o dia inteiro e à noite não. Então, aí tudo bem, fui tomando remédio, foi melhorando, orando. Só que eu vi que eu precisava de ajuda, eu busquei ajuda. Mas como a gente estava falando aqui, e as pessoas que não buscam ajuda? Dizendo aqui, quando começa a atrapalhar a nossa vida do dia a dia, atrapalhar no trabalho, atrapalhar em casa, porque se não tratar, uma coisa vai levando a outra, né, Pri? Vai. Aí, ó, ansiedade.
depressão. Daqui a um pouco começa a ter síndrome do pânico. Daqui a um pouco não quer sair de dentro de casa. Daqui a um pouco não consegue trabalhar. E aí? A gente tem que separar as ansiedades, né? Existe a ansiedade falta de fé, e existe a ansiedade expectativa, né? E existe a ansiedade resposta fisiológica. A ansiedade falta de fé, todas as três, elas vêm do mesmo princípio, tá? Aliás, gente, se a gente for analisar, tá? Se você quer se autoconhecer, né? Quer se autoanalisar, põe no papel todas aquelas dificuldades que você tem, você vai descobrir que a maioria delas, se não todas, elas vêm de um único exclusivo fator, o medo, tá? O medo, ele acaba desencadeando quase tudo, o medo e o orgulho, sendo que o orgulho, ele tem né, ele também tem pezinho no medo, né? Então, o próprio orgulho muitas vezes é o medo de ser rejeitado, então a pessoa se sente autossuficiente, assim por diante, né? Mas resumindo, vamos colocar aqui três situações para ansiedade, tá? Primeiro de tudo, a expectativa. É normal. Nossa, meu pai falou que tal dia vai me dar um presente. Ai, que legal, não vejo a hora de chegar. Normal, tá? Segundo, a ansiedade da falta de fé. Meu Deus, perdi meu emprego, o que vai ser agora, né? O que vai ser agora? E a terceira, que é a ansiedade, que é a resposta fisiológica. Ela é necessária. A ansiedade, ela não é ruim. A ansiedade é uma coisa boa. Tá? Quando você está passando por alguma situação que o seu inconsciente, a sua mente entende que você está correndo perigo... Olha, Renato, como que é? Pronto, voltou. Obrigada, Renato. Quando a sua mente entende que você está correndo perigo, aí ela vai te dar uma descarga de adrenalina, de noradrenalina, aí o seu coração vai disparar, você vai, né, ter um suor frio, você pode tremer, você pode ter dor no estômago, né, taquicardia, você pode ter diarreia ou prender o seu intestino. São muitas reações fisiológicas, tá? Essa é a que a gente chama de crise de ansiedade. Porém, tem pessoas que não têm a crise de ansiedade, mas ela tem comportamentos que são derivados também dessa mesma ansiedade, desse mesmo medo protetivo, certo? Por exemplo, tem um pouco de fisiologia e não tem. Alguém fala alguma coisa pra mim no emprego e eu entendo aquilo, né? Meu inconsciente entende aquilo como uma afronta. Essa pessoa tá me desafiando, tá me xingando. Aí eu já pego, já discuto, o coração ali já acelera um pouco. É você! É que não sei que não, que você não sei... Sabe? Já revido ali, já fico exaltada. Isso tudo vem da ansiedade, do medo, porque em algum momento você entendeu que aquela situação determinada, ela representava algum perigo. Eu não gosto de pessoas que falam muito alto, eu já xingo, fala baixo aí, por quê? Às vezes o seu pai gritava muito com você quando você era criança. Então, às vezes são coisas bobas, às vezes você nem lembra, você nem sabe, mas o seu inconsciente guardou aquilo pra te proteger, né? Pra mostrar pra você, da próxima vez que acontecer isso, você luta ou você foge. É literalmente isso, é o sistema de luta ou fuga. Então, ele ativa aí sentimentos, pensamentos e situações fisiológicas no seu corpo pra você poder se defender. Então, é uma arma que Deus nos deixou. É bom. O problema é quando a gente tem esses traumas enraizados e a gente acha que tudo é motivo para se proteger. Aí é o perigo, aí que entra o perigo, né? Vamos nos lembrar que Deus nos fez, né, como homens da caverna, vamos dizer assim, né? Homens de caça. Então, Adão ia caçar, Caim ia caçar. Os homens ali que você vai ver da Bíblia, todos eles caçavam. Então, imagina você tá numa selva. Aí você se depara, sei lá, com um animal aí... não sei, com o próprio leão. Vamos colocar aí que o leão é leão, né? Não tem como analisar muito, né? Um leão. Mas vamos supor que você se depara com um leão. Das duas, uma. Ou você vai correr, ou você vai atacar ele. Então, para isso, você tem que ter esse discernimento. Poxa, é a minha caça. Ou é a minha presa, ou é meu inimigo. Então, você acaba aí tendo reações fisiológicas no seu corpo para poder te dar um impulso. Ou de fugir, ou de ficar e atacar ele. Então, é o mesmo instinto que a gente tem. O problema, pastor, é que tem pessoas que deixam esse instinto dominar ela. Sim. Aí é que tá. Nós não somos... Eu falo isso praticamente quase todo dia, inclusive para paciente. Nós não somos só instinto, nós somos razão. Nós somos instinto, emoção e razão. Quando eu deixo as minhas emoções e o meu instinto dominar, eu vivo como o quê? Como um animal. Porque o animal, ele tem só instinto e emoção. Sim, eu não, eu tenho razão. Então não é desculpa. Eu sou assim mesmo, é meu jeito, é meu temperamento. Não, você é racional? Isso não vai colar. Para Deus isso não vai colar. Eu sou assim por causa dos meus traumas. Tá? Então te cure dos seus traumas.
Você é a razão, você é racional. Você consegue se controlar, tanto que uma das características do fruto do Espírito Santo é o quê? É o domínio próprio. O cachorro não tem domínio próprio, mas eu tenho. Se o Senhor colocou lá que uma das características é essa, é porque eu tenho essa capacidade de fazer. Sim. Só que a gente deixa o instinto e a emoção tomar conta, né? Sim, sim. E assim, qual que é as dicas que você deixa aqui? Vamos deixar algumas dicas, né, pro pessoal que vai estar vendo essa live depois. Por exemplo, primeiro passo, a gente tem que observar como que tá. Tem alguma coisa diferente? Procura para conversar, acolhe, né, dentro de casa, o que está acontecendo. A pessoa não quer se abrir, já procura um médico, uma consulta, já começa a fazer tratamento, se precisar usar medicamento, use medicamento. Se for só terapia, faça terapia. Também exercícios físicos ajuda muito, né, Pri? Demais. Se alimentar bem, como nós estávamos falando. Dormir bem é essencial para quem está com ansiedade ou com depressão. Precisa dormir pelo menos 8 horas por dia, seria o certo. Sim. Nós temos algo que chama ciclo circadiano, gente. Ciclo circadiano é aquele negócio que os mais antigos falavam, né? Não sei se você já ouviu falar do reloginho interno biológico, né? Que a gente tem, aquele reloginho interno biológico. Nós temos hora certa para acordar, nós temos hora certa para dormir, hora certa para comer, tá? O que comer, até que horário, certo? Por exemplo, tem pessoas, igual a gente mesmo tá falando aqui, né? Nós somos cristãs e a maioria também que vai acessar, e acredito que seja cristã também, né? Às vezes você vai pro culto, chega do culto 10 horas da noite, aí vai esquentar arroz, feijão, né? Aquela carne ensopada que sobrou do almoço, aquela comida pesada, e vai dormir. Isso vai acabar com você. Você não vai... Ah, mas eu consigo dormir. Você consegue, mas você não consegue descansar. Ah, eu tomo café à noite e durmo bem. Não, você dorme. Dormir bem é outra questão. Depois acorda arrebentado, com dor no corpo, com dor de cabeça, irritado, e não sabe por quê. Porque você não está cuidando desse ciclo circadiano da maneira correta. Então, quer comer à noite? No máximo, gente, estourando, é 19 horas. Ah, mas eu chego do serviço, tudo bem, fazer o quê? É a sua realidade, então você vai até 8 horas. Passou disso, não jante, tá? E outra, janta não é arroz e feijão. Tira isso da sua vida, tá? É proteína, uma salada, um legumezinho, certo? Ah, mas eu quero feijão. Feijão você toma uma panela no almoço, agora à noite vai fazer mal, certo? Café não se toma, café no máximo é até 3 horas da tarde, café com cafeína. A gente tá tomando aqui toda hora porque é descafeinado. Imagina, 2 mulheres aceleradas aqui, você quer tomar café uma hora dessa, não dá certo. Então, chamate também tem cafeína, chocolate tem cafeína, Coca-Cola, cafeína. Então, a gente tem que entender que a alimentação, ela tem muito a ver, ela tem muito relação com isso. Então, se eu não me alimento bem, se eu não durmo bem, se eu não faço nenhum tipo de atividade física, se eu só convivo com pessoas tóxicas, ou se eu consumo coisas tóxicas, é óbvio que eu vou ter uma ansiedade, que eu vou ter uma depressão, ou qualquer outro tipo de transtorno, tá? Porque eu não estou cuidando bem do meu corpo. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Então aí já fica até um gancho pra gente entender, e vou deixar a pastora dar continuidade nisso, para as pessoas entenderem que depressão e ansiedade tem muito mais a ver com a química do nosso corpo do que com o espiritual. Tá? Ah, mas depressão é falta de Deus. Não, ela não é falta de Deus. Ela pode fazer você ter falta de Deus. Ela pode influenciar no seu espiritual, mas não necessariamente ela é alguma coisa espiritual, tá? Então, só para deixar bem claro isso, né? Sim, ontem eu estava assistindo uma matéria de uma neurocientista, que ela estava falando sobre realmente a alimentação. Dependendo da alimentação, nós fazemos mal para o nosso cérebro. Por quê? Ele vai inflamar. Quando nós comemos demais, não é deixar de comer, mas saber comer, né? Quando nós comemos demais, muito açúcar, muito refrigerante, massa e o exagero, o problema não é a obesidade, o problema é que o cérebro ele vai ficar inflamado, né? Ele vai ficar doente e automaticamente o nosso corpo também acaba ficando doente. Foi só um pouquinho. Então, assim, quando nós falamos da alimentação, porque tudo tem a ver. Tanto é que antigamente a gente fala que a gente não ouvia quase falar em depressão, ansiedade.
Mas, se a gente for parar e pensar, o povo de antigamente, eles comiam até 6 horas da tarde. É. Na roça, né? Verdade. Até 6 horas da tarde. Levantavam cedo, tomavam o café da manhã. E uma coisa, o café da manhã é essencial. Verdade. Temos que comer proteínas no café da manhã. Né? Quando come proteína com outras coisas, sustenta mais e é essencial. É a melhor refeição do dia. Aí no almoço, você já vai comer moderado. Um cafezinho da tarde e janta o mínimo possível. A gente não precisa encher a barriga, porque a noite foi feita para quê? Para descansar. Pra descansar. E outra, se foi feito para descansar o nosso corpo, os nossos órgãos também. Verdade, exato. Aí se nós comemos à noite, o estômago vai estar trabalhando. Ele não para. Aí o que acontece? Tem pesadelo, tem refluxo, tem azia, começa a sentir mal, não dorme direito, porque o estômago não tá descansando, está trabalhando. E aí pode até achar também que é ansiedade, mas não é, porque a gente está fazendo de forma errada. É. Exatamente. Ah, eu não tenho trauma, mas você não se cuida. Né? Eu não tenho trauma, não aconteceu nada demais, não é depressão, não tô legal, mas é por causa disso. Muitas coisas erradas sendo feitas. Né? Tem um livro muito bom, eu recomendo quem quiser tá lendo ele chama Tudo Começa na Comida. É um livro maravilhoso, não é um livro brasileiro, mas ele tem, né, uma editora lançou ele aqui, e ele fala sobre tudo isso que a gente tá falando aqui também, né? Mas essa questão o nosso sistema endócrino, tá? Ele tem que trabalhar à noite. Só que se você comer da maneira errada, dormir errado, dormir muito tarde, gente, dormir depois da meia-noite, pelo amor de Deus, para com isso. 11 horas no máximo, tá? Até isso influencia, dormir depois da meia-noite. Faz muito mal para a saúde. Então, eu mexo todo com o meu sistema endócrino, se eu não como bem, se eu como errado, se eu durmo mal, se eu não tomo sol, se eu não tenho atividade física da maneira correta, se eu não faço, eu mexo com todo o meu sistema endócrino. Então, é fato que essa pessoa ela vai ter algum tipo de alteração. Vai engordar, vai poder ter aí muitas vezes, né, um hipotireoidismo, um hipertireoidismo, vai poder ter alguma coisa no fígado, tá? Que o fígado, ele é a maior vítima do nosso corpo. Muita gente acha que o coitado do coração, mas antes do coração, né, pedir socorro, o fígado tá desesperado, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo. Aí eu acordo toda madrugada para ir no banheiro urinar. Isso não é normal, gente. Não é normal, porque a gente tem domínio sobre os nossos esfíncteres. Ou seja, você tem a capacidade de segurar, né, o número 1, o número 2. Você tem essa capacidade mesmo dormindo. Criança não, muitas, mas depois a gente vai aprendendo a controlar. Então, por que você acorda para poder ir no banheiro? Não necessariamente é porque você encheu a cara de água antes de dormir, certo? Eu tomo água demais. Quando eu tomo muita água antes de dormir, eu vou no banheiro antes de dormir. Eu dormi, acabou. Mas sabe o que acontece? Essa pessoa, geralmente, ela não tomou água durante o dia. Uhum. Aí, à noite, o que aconteceu? O fígado falou, gente, filho, você não me pôs pra trabalhar durante o dia, vamos trabalhar agora. Eu tenho que trabalhar agora. Então, o bichinho tá gritando lá pra poder purificar tudo, né? O fígado e os rins são dois pobres coitados. E a gente tá lá só refrigerante, café com cafeína, chocolate, dopamina. Né? Aí o bicho não aguenta mesmo. Aí começa a aparecer um monte de problema de saúde, inclusive na saúde mental. Então, percebe que quantas coisas tem a ver com quantas coisas, né? Quantas coisas... A gente basicamente não falou nada de questões espirituais ainda. A gente tá falando de saúde física, que pode fazer com que essa pessoa ela tenha uma depressão, ela tenha uma ansiedade e ela tenha inúmeros outros tipos de transtornos, né? E problemas aí a fins de saúde mesmo. E isso pode levar a uma coisa muito séria. Então não é simplesmente estou com depressão, vou no médico e tomo um medicamento controlado. Não, eu tenho que mudar de vida. Senão, você vai tomar medicamento controlado pro resto da sua vida. Aí esse medicamento vai fazer você tomar outro medicamento para arrumar outra coisa. Aí você vai ter que tomar outro medicamento por causa desses dois e vai virar uma bola de neve. Né? E assim sucessivamente. Sim. Falando em depressão e ansiedade, né, e a gente está falando aqui por causa do mês de setembro, que é o mês que é de prevenção ao suicídio. Gente, mães atípicas, fiquem de olho. Eu tenho paciente também que começou a ter depressão
e crise de ansiedade depois que soube que o filho também era um autista. Crianças que são maltratadas em casa, elas também vão desencadear a crise de ansiedade e depressão. Então tem que tomar muito cuidado. Aí a criança, dentro de casa, ela vai viver sempre com medo. Mas na escola, ela vai ser uma criança violenta na escola também, né? É que uma coisa vai puxando a outra, você vê? Ou então ela vai ficar moada no canto, as notas vai decaindo, não vai ter concentração para estudar, aonde ela começa a apresentar os sintomas de depressão também. Adolescente. E uma coisa também que pode trazer ansiedade e a depressão para criança pequenas e adolescente é o uso excessivo de celular. Sim, verdade. De celular. Porque a tela, querendo ou não, as pessoas hoje em dia não têm mais a paciência de ouvir um áudio na velocidade 1. Eu me pego às vezes fazendo isso. Se tivesse 5, ela tava no 5. Até a minha neta fala, vó, isso não é bom, não pode. Ela aprendeu que não pode. Mas as crianças não querem saber mais de esperar, quer tudo na hora. Né? Porque, querendo ou não, as telas, ela nos ensina que é tudo pra já. Porque vai ali, procura um desenho, pum, tem. Procura uma informação, tem. Uma música, tem. Então, quando tem que esperar, o que acontece? A criança não quer esperar. Ela vai ficar agitada. Ela vai querer brigar, vai querer chorar. Então, o uso de telas de celular é muito perigoso. Adolescentes que ficam dentro do quarto com o celular, pais e mães, cuidado. Tem muitos adolescentes que estão se cortando dentro de casa e os pais nem percebem. É verdade. O tipo de relacionamento que os adolescentes têm com outros adolescentes, tá? A gente sempre fala assim, pedofilia e tal, mas às vezes é entre eles mesmos. Jogos que eles fazem entre eles mesmos, desafios, e isso é um perigo, né? Teve uma época, e ainda existe isso, mas teve uma época que estava no auge, o tal do RPG, né? Onde o adolescente, principalmente o adolescente, ele se identificava com outro personagem, ele criava um personagem fictício e ali dava vida naquele personagem. Então, quantas vezes a gente já não viu coisas ruins passando acerca disso? Por quê? Porque eu vi no jogo, o jogo mandou. Nós tivemos mesmo, eu não me lembro se foi aqui no Brasil, mas nós tivemos um episódio onde um adolescente entrou, não me lembro se foi um restaurante, alguma coisa do tipo, e atirou nas pessoas. Aí quando a polícia foi interrogar ele falou que o jogo tinha mandado. Olha aí. Então, são coisas que ele tá vendo dentro de casa e que muitas vezes o pai tá olhando e fala assim, tá seguro, tá dentro do quarto. Podia estar lá na rua, né? Vendendo droga, usando droga, se misturando com quem não presta, mas tá seguro, tá dentro do quarto. Não necessariamente. Pelo contrário, às vezes está mais exposto do que lá na rua. Porque ele não tá praticando uma atividade física, não tá se relacionando com as pessoas, não tá pegando sol. Aí cada vez mais você vê crianças indo para psiquiatras para estar tomando medicamento controlado, adolescentes tomando medicamento controlado. Gente, pelo amor de Deus, isso é muito sério. Isso é muito sério, não é brincadeira. Né? Com a saúde mental a gente não brinca. Tá? A saúde mental é uma coisa, a saúde espiritual é outra. Então nós como igreja a gente tem que abrir nossos olhos e parar de colocar tudo no mesmo pacote. Uma coisa influencia a outra, mas não é a mesma coisa. O Senhor nos fez um ser completo. A gente não é só espírito. A gente também é corpo, a gente é alma, a gente é mente. Então a gente tem que cuidar de todas as áreas da nossa vida. Cuidar dos nossos, né? Dos nossos filhos, dos nossos maridos, os esposos das esposas. E entender isso. Como que tá a sanidade mental dessa pessoa? Hoje ela tá tão feliz, mas ontem ela tava tão brava. O que tá acontecendo? Não ficar só naquele gancho, né? Tá de TPM. Não, aconteceu alguma coisa no serviço, então o marido tá assim. Não, gente, às vezes tá acontecendo alguma coisa séria. Então vamos conversar, vamos voltar pra cá, pra mesa, comer na mesa, né? Tomar café, jantar na mesa, com o celular do lado, de lado, né? Do lado não, celular de lado. Agora, as pessoas já não estão comendo mais na mesa quando comem assim, ó. Não é ou não é? A maioria tá assim. Não, esquece televisão, esquece futebol na hora da refeição. Vai comer na mesa. Vem cá, como é que foi seu dia hoje, filho? E aí, alguém invocou com você lá hoje? Como é que foi? Pai, invocou, o menino lá me deu um empurrão, vai lá e bate nele também. Também não é assim, né? Né? Então, a gente tá vivendo muito ou 8 ou 80.
Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Infelizmente, para algumas pessoas já não dá mais. Então, para você que ainda dá tempo, vamos analisar a nossa vida como que tá, né? Vamos ver como que tá. Vamos investir em nós mesmos, tá? A terapia não é luxo. Eu não tô nem falando de terapia, eu tô falando no contexto geral. Viver bem não é tão difícil assim. É mais fácil do que parece, né, Sim, sim. E assim, também uma das coisas que pode causar a depressão são os bullies. Bullies na escola, no trabalho, na igreja. Então, se seu filho chega diferente em casa, para de olhar um pouco no celular e olha para o seu filho. Olha para sua filha, olha para o seu esposo, porque hoje as pessoas não estão nem se olhando mais dentro de casa. Verdade. Infelizmente. Olha, vê como que tá o semblante dele ou dela, do marido, da esposa, porque o que acontece? A pessoa chega cabisbaixo, triste, aí a mãe tá assim, oi filho, tudo bem? Mas não olhou pro filho e pra filha. Ah mãe, tá bem. O filho vai pro quarto e fica lá. Nossa. A filha vai pro quarto e fica lá. O marido chega, ele não olha pra ela, amor, tal. Às vezes tem uns dar um beijinho, que aqui em casa nós damos um beijinho, quando chega e quando sai. Mas, às vezes, é tantos compromissos, é tantas coisas, que a pessoa chega trabalhando ainda em casa, né? O homem, a mulher, chega ainda resolvendo coisas. Coloca uma meta, um horário para você resolver as coisas, mas chegou um horário, coloca longe o celular. Coloca longe, coloca até no modo avião ou no silencioso, porque se você ficar ouvindo o barulhinho, você vai ficar ansioso, vai querer ver o que está acontecendo. Então, nós orientamos, olhe para o seu filho, olhe para a sua filha, esposa. Tem pessoas que saíram para trabalhar, eu já ouvi casos, eu conheci que pessoas assim, o marido saiu para trabalhar, filhos foi para a escola, a mulher não estava bem, ela já fazia tratamento de depressão, mas parecia estar tudo normal. O que aconteceu? Ela não estava bem, ninguém percebeu. Ela foi no fundo do quintal e tirou a própria vida. Misericórdia, meu Deus. A própria vida. Deixou criança pequena. Hoje a gente vê adolescentes tirando a vida por quê? Por bullying. A gente vê noticiários nas redes sociais, vocês veem também. Então, marido, às vezes o marido está com a cabeça cheia, com contas para pagar, às vezes não está bem no trabalho, foi demitido e a esposa não percebeu. O que acontece? O desespero bate, comete um suicídio. Então, nós estamos aqui hoje, esse mês nós vamos estar falando sobre isso. Nós estamos aqui hoje alertando, recomendando. Volte a sentar à mesa. Não dá para almoçar junto, não dá para tomar café junto, mas eu creio que dá para jantar junto. Alguma refeição deve dar, não é possível. Né? Faça a mesa, arrume a mesa. Ah, não precisa. Não precisa. Coloca os melhores pratos na mesa, os melhores talher, o copo. Por quê? Ah, meu marido não gosta, mas ele vai ficar constrangido de ver você arrumar a mesa toda linda, bonita, e ele não sentar à mesa, as crianças não sentar à mesa. Eu acho um barato, Pri, meus netos, quando vêm aqui, a gente tem costume de arrumar a mesa. E aí eles falam assim, eba, na casa da vovó tem café da manhã na mesa. Café de hotel. Então, olha só que legal. A gente constrói também memórias boas, né? Na cabecinha do filho, da filha e do marido e da mulher também. Então, sente à mesa, olhe, olho no olho, converse, abrace. As pessoas não estão se abraçando mais, Pri. As pessoas não se abraçam mais, as pessoas não têm mais diálogo em casa. Por quê? O celular toma todo o tempo. Não tem tempo. Aí o tempo que tem, vai pra cama, chega na cama, vai dormir. Às vezes mexer no celular pra dormir. E às vezes não dá nem uma boa noite. Então, tudo isso leva a ter crise de ansiedade, de depressão. Então, nós estamos aqui recomendando. Tá acontecendo isso? Pare, analise como tá, muda a situação de dentro da sua casa, que ainda dá tempo. Então, todos os lá. Percebeu que o filho não tá bem? Vai lá ver. A mãe viu que a filha tá meio estranha, começou a usar muito blusa de frio no calor, tá?
Blusa de frio no calor, muita calça comprida, comece a observar, tanto da menina como do menino. Tem muitos que se cortam, usam blusa de frio para tampar. Não é só isso não, muita roupa preta também. É sinônimo, nós temos aí a psicologia das cores, né? Se alguém entrar aí e souber disso, vai entender o que eu tô falando. O preto, ele tem várias vertentes aí que a gente consegue analisar e entender ele. Mas uma delas é exatamente o isolamento, tá? A pessoa, ela quer ficar ali, é o preto básico, não quer ser exposta, quer ficar na dela. Então tá muito de preto, pode ver que às vezes tem alguma coisa, a pessoa tá depressiva. Eu amo o preto, né? Mas quem me vê assim, eu tô sempre brincando, conversando. Agora você vê aquela pessoa, principalmente se for adolescente, tá com a manga até aqui, né? Preto, sempre quietinho, né? Toda de preto a roupa, sempre quietinho no quarto. Gente, alguma coisa tem, tá? Pode ter certeza que alguma coisa tem. Então aqui ficou algumas dicas para vocês hoje, né? Semana que vem nós vamos estar de volta. Vamos estar trazendo mais algumas outras dicas, né? Algumas orientações. Porque o nosso tempo já foi, Pri, olha só. Eu nem sei que hora são. Já foi o nosso tempo. Meu Deus. Olha como que passa rápido, como que é gostoso a gente estar aqui, né, nesse pod terapêutico com café. Então vocês viram que a gente está comendo um pãozinho de queijo, um bolo, já tomamos água, café. E sexta-feira que vem tem mais, às 15 horas. Vocês que participaram hoje ao vivo, ou ainda que vão estar assistindo, compartilhe essa live, são conhecimentos que as pessoas precisam ter, né? Nós demos várias dicas com as crianças, com os adolescentes, observem eles, vê como eles estão vestidos, vê como está o semblante, olhem, né? Tem mais alguma dica que você quer deixar aí para hoje, Pri? Para a gente encerrar aqui? Eu sempre falo que pai e mãe não pode achar que o filho é amigo dele, mas ele tem que ser amigo do filho. A gente tem que tomar cuidado, lógico. Quando eu falo isso, não tô falando de você contar segredos seus pros seus filhos, tá? Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? A mãe vai reclamar do pai, contar a intimidade dela, não é nada disso. Mas você tem que estar sempre ali perto do seu filho, mostrar pra ele que você entende ele, né? Não é, já passei por isso, não é nada disso. Essa frase, acho que todo adolescente tem terror dessa frase. Não, mas é passar uma confiança pra ele de que você tá por perto, né? Que tá sem julgamento, sem rejeição. Eu lembro quando eu era criança, não julgando minha mãe, tadinha, né? Mas quando eu era criança e adolescente, qualquer coisa que acontecia, minha mãe falava, filha, fala pra mãe, a mãe tá aqui. E eu sempre caía na dela. Eu ia, contava pra ela e ó, ela dava uma surra, xingava, brigava. Então eu perdi a confiança. Chegou no momento que eu não falei mais. Então, não grita, não xinga, sabe? Não briga, faz ele entender que você tá ali por ele, que você ama ele, tá ali pra cuidar dele. E não só com os filhos, relacionamento de pais entre filhos. Vamos ser mais amigos das pessoas, né? Vamos julgar menos, né? Vamos entender que aquela pessoa disse ou fez ou tá vivendo determinada situação porque é a realidade da vida dela. É a forma como ela enxerga o mundo. Você enxerga o seu, né? O seu mundo da sua maneira, de acordo com o que você viveu. Então vamos julgar menos para que as pessoas elas tenham mais segurança para poder contar o que passa com elas, o que elas estão sofrendo. Muitas pessoas se privam por conta disso. Porque se eu falar, vão rir de mim. Se eu falar, vão me humilhar. Se eu falar, vão me julgar. Então a pessoa acaba vivendo aquele tormento, né, naquela solidão, porque sabe que não tem apoio nenhum. Então demonstra que você apoia sim. Demonstra que você tá ali, que você é uma pessoa de confiança para sua família, para seus filhos, seu esposo, sua esposa e para qualquer outra pessoa que precisa, né? Isso é trabalhar para Cristo, tá? Isso é servir o próximo. Isso é bíblico, certo? Então, vamos nos dispor mais das pessoas, arrancar esse julgamento. A Bíblia fala, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então, ao invés de julgar o próximo, vamos julgar nós mesmos para poder ver como é que tá a situação aqui, o que eu tenho que melhorar e não o que o outro tem que melhorar. Aliás, é uma das coisas. Muitas famílias não se reúnem para comer, não se reúnem para jogar, para brincar, para se divertir. Mas quando é para fofocar, para falar mal do outro, né? Aí tem aquela reunião. Sim, né? sim. Porque daí mexe com o orgulho, com a vaidade da gente. Então causa aquele prazerzinho, né? Falar mal do outro. Mas, enfim, gente, é basicamente isso. Não é muito difícil, não. E uma das coisas também, né, que tem que tomar cuidado é como que é a educação, como que é o tratamento dentro de casa. Porque se os filhos veem os pais brigando, se agredindo, eles também vão ficar com crise de ansiedade, com depressão e querer fazer coisa pior. Então, e também não achar, gente, que é frescura.
não achar que a pessoa não tá bem, tá deitada. A pessoa não é assim, e de repente ela começa a ficar, não fica pensando, falando, você tá com frescura, tá com preguiça. Isso daí, o que mais que as pessoas falam? Falta de Deus. Falta de Deus. É a que mais vence, né? Sim. Então, não, como a Priscila falou, não julguem, mas acolhem as pessoas que vocês percebam que não está legal e fica de olho, né? Se precisar, vai fazer um passeio, também é outra dica, no ar livre, no parque, tudo. E amizades, tenha amizades. Pessoas que são solitárias, elas vão ter depressão. Acaba tendo depressão, então precisa ter comunicação. O Senhor nos fez, não foi para a gente viver, mas foi para a gente se conectar com as pessoas. O Senhor nos fez para a gente ter conexão. Congregai-vos, né? Não é só no templo. Sim. Então, assim, ter amizades também é muito bom. Então, fica a dica aqui de hoje. E eu quero aqui já agradecer vocês que estão aí, a Gabriela Scott, a doutora Gisele. Vamos trazer a doutora Gisele para fazer um dia com a gente aqui. Nossa, que legal. Né? Já falei com ela. Saúde bucal. E ela pegou e falou que topa. Tá também conosco o Tiago, Emerson. Ali, gente, os 20 chegou. Tem a mais, não tô vendo como... Não tô entendendo o nome ali. Lá ou aqui? No meu lá. Em cima da Gabriele. Maísa. Samara, eu acho que é Samara. Deus abençoe vocês. Gente, muito obrigada. Até sexta-feira que vem novamente às 15 horas. Divulgue esse nosso trabalho. Toda sexta-feira nós vamos estar aqui fazendo esse podcast terapêutico com café. E vocês são os nossos convidados. Bom, é isso aí, gente. Até a próxima, Deus abençoe vocês e convide mais gente aí e vamos trocar ideias, né? Fale aí o que vocês querem aí. De antemão, eu vou falar uma coisa. Semana que vem, você que tá aqui hoje, né? Na próxima live, na semana que vem, sexta-feira, às 15 horas, você coloca lá embaixo, eu vi a live passada. Aí você, juntamente com as pessoas que forem assistir a outra live, vamos estar concorrendo a um livro meu. Tá bom? Olha aí, eu posso participar também? Esperta, né? Olha, gente, vale a pena, hein? Olha só. Vamos fazer um sorteio, então, do livro semana que vem, para você que colocar aí, que participou da live de hoje. Então, convite aí, compartilhe, que tem mais chance de estar ganhando. Então. Só que daí vai aumentar, mas talvez eles não compartilhem, né? Não, vai ter mais concorrente, mais Não, gente, compartilhe. Então, por hoje é só. Beijo, Deus abençoe vocês. Eu vou sair daqui para desligar e a Priscila fica aqui. Também. Não, eu vou desligar também. Gente, Deus abençoe. Fica com Deus. Bom final de semana. Encerrar agora.